Oi, pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente vai começar aquele conteúdo que eu tinha explicado para vocês, que é um pouquinho mais extenso, e a gente vai relembrar um pouquinho até de um conteúdo que a gente viu no primeiro bimestre, como eu tinha comentado com vocês já antes, e que a gente vai ser necessária essa revisão para poder dar prosseguimento ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para vocês poderem acompanhar o material. E lembrando que esse conteúdo no livro de vocês, ele vem junto, a forma comparativa e a forma superlativa. E aí eu achei melhor dividir para não sobrecarregar vocês e também para ficar mais claro. Só quando vocês estiverem bem seguros da forma comparativa, a gente parte para a superlativa, porque senão pode dar um nó na cabeça de vocês e aí vai ficar mais difícil. Então vamos lá, comparative form. Mas para a gente começar sobre o comparative form, é necessário a gente lembrar o que é um adjective. O que é um adjective? É um adjetivo. E qual é a função do adjetivo? A função do adjetivo é qualificar um substantivo, ou seja, ele atribui características a pessoas, objetos, lugares, situações e etc. E das mais variados tipos de substantivo que a gente tem. Então, sempre que a gente quer dar uma qualidade, a gente segue, a gente usa, na verdade, um adjetivo. E aí, vocês podem até lembrar que no começo do ano a gente fez aprendemos e como empregar um substantivo, como usar, e principalmente quando a gente tem mais de um adjetivo, a sequência que a gente deve seguir, né? Vocês viram isso lá no começo do ano, no primeiro bimestre, o primeiro conteúdo gramatical que a gente viu esse ano, e fizemos várias atividades sobre isso, fizemos dinâmica em sala, fizemos tudo para que vocês entendessem bem direitinho dessa classe gramatical. E ele vai ser fundamental para a gente falar sobre a forma comparativa, porque a gente vai usar ele nas frases comparando, usando aquela característica de uma forma comparativa, comparando pessoas, comparando objetos, comparando situações, lugares e etc. Mas a forma comparativa, ela é dividida em três categorias. Ela é dividida na categoria de superioridade, na categoria de igualdade e na categoria de inferioridade. Essas três aqui, ó. Superioridade, igualdade e inferioridade. Nós vamos ver as três hoje, tá bom? Porque elas são bem parecidas e aí elas precisam de muita atenção para você não misturar o uso, porque elas são muito parecidas mesmo. Muda sempre o uso de uma palavra ou outra e a situação, obviamente, que a gente vai ver separadamente aqui. Então, vamos ver primeiro aqui o comparativo de superioridade. The superiority form. Essa forma, ela é usada para exaltar uma qualidade em comparação a outra. Nesse caso, existem duas formas de conformá-la. Duas formas de formá-la, ficou engraçado, né? Com adjetivos longos e adjetivos curtos. Essa aqui é quando a gente quer dizer que alguém é mais alguma coisa. Sempre quando a gente fala, fulano é mais gordo, mais magro, mais inteligente, mais bonito, mais esperto, mais rápido, mais lento, né? A gente está sempre colocando aquela característica exaltando aquela característica, comparando, mas sempre colocando um num nível maior, se é que vocês me entendem. E aí a gente vai precisar usar, a gente vai ter dois tipos de uso para os adjetivos, né? Vamos dividir os adjetivos nesse caso específico do de superioridade. A gente vai precisar usar os adjetivos em duas categorias. A gente tem os adjetivos longos e os adjetivos curtos. Eles vão ser usados de maneiras diferentes, tá? Então, vamos aqui. Os adjetivos curtos, ou seja, são aqueles que têm menos de 2 sílabas, a gente acrescenta ER no final deles. Como assim? Olha os exemplos. A gente tem o adjetivo tall, que é alto. Na forma comparativa de superioridade, ele vai ficar taller. A gente tem rich, que é rico. Na forma comparativa de superioridade, vai ficar richer, certo? Sempre só acrescentar o ER no final.
Já com os adjetivos longos, que são os adjetivos de 2 sílabas ou mais, a gente utiliza a palavra more antes do adjetivo. Essa palavra more significa mais, certo? Então, aqui, ó, intelligent. Na forma comparativa de superioridade, vai ficar more intelligent. Beautiful, normal, e aqui more beautiful, no comparativo de superioridade. Lembrando que esse é o comparativo mais comum, é o que mais se aprende, é o que a gente mais usa. Não que a gente não use os outros, mas se vocês for verem, procurarem videoaulas no YouTube ou material na internet, qualquer coisa, esse vai ser o que vocês vão encontrar com mais facilidade, tá bom? Agora o de igualdade. Quando a gente está colocando, a gente usa o de igualdade, a gente coloca a característica que a gente está comparando no mesmo nível. Então, quando a gente vai comparar alguém e usa esse de igualdade, a gente quer dizer que é a mesma coisa. Por exemplo, fulano é tão rico quanto eu, sei lá. Mariazinha é tão bonita quanto a irmã, certo? Então, é sempre nesse sentido. Eu não estou dizendo que, quando eu uso esse, eu não quero dizer que nenhum dos dois é mais do que o outro. Eles estão no mesmo nível, tá bom? Então, para formar essa forma, esse material vai ficar o tempo todo isso. Eu não tinha me atentado para esse errinho que eu coloquei aí. Para formar essa forma, acrescentamos a palavra as, antes e depois do adjetivo. Olha só. Aqui, as intelligent as interesting as fast as. Aqui eu tenho os adjetivos entre essa palavra as. Então, ó, o adjetivo é intelligent, né? Então, na forma comparativa de igualdade, fica as intelligent as. O adjetivo interesting, as interesting as. E fast, que é rápido, as fast as. Certo? Professora, não muda nada no adjetivo? Não, você só coloca entre essas duas palavras que tá, ó, show de bola. No finalzinho, quando eu explicar os três, eu vou mostrar numa frase para vocês verem como fica, que é mais fácil. Agora, o de inferioridade, a gente tem aqui. Nessa forma, o adjetivo é usado para destacar uma qualidade em sentido inferior. Então, se eu disser, é sempre quando eu digo que alguém é menos alguma coisa do que o outro, certo? Nesse caso aqui, é uma regra geral. A gente só vai fazer acrescentar a palavra less antes do adjetivo. Não vai ter isso de adjetivo curto nem adjetivo longo, do mesmo jeito que com o de igualdade. Então, ó, smart, que é esperto, fica less smart, menos esperto. Expensive, que é caro, fica less expensive, certo? Agora, muita atenção. Attention. A gente tem aqui algumas exceções. Na forma superior, no comparativo de superioridade, vai existir alguns adjetivos irregulares. Naquele caso, a gente colocar o ER, né? A gente tem duas exceções aqui. Good e bad. Good é o adjetivo bom, significa bom. Opa, passei. Good e bad. Good significa bom, bad significa ruim. Quando eu vou colocar na forma comparativa de superioridade, eu não posso usar gooder. Ah, professora, a senhora não disse que era só colocar o R nas palavras de menos de 2 sílabas? Sim, mas nesse caso aqui, eles são duas exceções, eles não vão seguir essa regra. Tem outros? Tem, mas assim, é muito pouco, esses são os mais importantes, tá? Então aqui, good fica better e bad fica worse. Como é que você vai lembrar disso? Decora. São só esses dois casos, então só dá para decorar, certo? Outra observação importante. É importante nas formas de superioridade e inferioridade usar a palavra than. É como a gente usa o que em português, né? Fulano é mais rápido que o seu primo. Vamos ver aqui os exemplos, ó. She is more intelligent than her sister. Ela é mais inteligente que sua irmã. Então, aqui é o more, que é o comparativo de superioridade. E aqui o than, que é mesmo que faz a função do que. Aqui, she is less intelligent than her sister. Ela é menos inteligente que sua irmã. E she is as intelligent as her sister. Ela é tão inteligente quanto sua irmã.
Aqui, ó, as intelligent as. Certo? Gente, a explicação é essa. Não tem mais, assim. É simples, é muita informação, mas são informações que não dão muito trabalho de você entender. Não é nada muito difícil. Eu quis separar para deixar bem claro, para não sobrecarregar a cabeça de vocês com informações. Mas não é que o comparativo seja difícil, eu não acho um assunto difícil. Eu acho, por exemplo, phrasal verbs que a gente viu no bimestre passado algo bem mais complexo, certo? Principalmente porque você já tem esse conhecimento de adjetivos que a gente viu logo no começo do ano, tá bom? Então, o que que eu quero? Para sexta-feira, na nossa intervenção, eu quero que vocês anotem as dúvidas de vocês e tragam para a intervenção, tá bom? Eu não vou passar atividade para corrigir na intervenção, justamente porque eu quero entender, eu quero ver eu quero que vocês me digam quais foram as dificuldades de vocês. Se não entendeu alguma coisa, se quer que eu repita algo, que pense aí, se quiser procurar exemplos para saber se está certo, tá bom? E a gente vai comentar na nossa próxima intervenção. Então, anotem as dúvidas de vocês. Se necessário, volta o vídeo, assiste de novo, e aí você para anotar suas dúvidas, tá bom? Então, bye, 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 tchauzinho, até amanhã.